As 10 lições de sabedoria que todo mundo deveria conhecer. Sabedoria, uma palavra que carrega um peso enorme. Não é apenas conhecimento, mas sim a aplicação inteligente desse conhecimento na vida. Quantas vezes ouvimos alguém ser chamado de sábio? E, quando ouvimos, o que isso realmente significa? Não é simplesmente sobre ser inteligente ou bem informado. Sabedoria vai além, é uma habilidade quase mágica de navegar pelas complexidades da vida com graça, de tomar decisões difíceis com uma calma inabalável, e de encontrar significado e propósito mesmo nas situações mais desafiadoras. Hoje, eu quero compartilhar com vocês as 10 lições de sabedoria que, na minha opinião, todos deveriam conhecer. Essas lições não são apenas frases bonitas, mas verdades que podem transformar a maneira como vivemos e enxergamos o mundo. Algumas delas são ensinamentos antigos, transmitidos através de gerações. Outras, são insights modernos que se aplicam de forma prática ao nosso dia a dia. Mas, todas elas têm algo em comum: o poder de nos guiar rumo a uma vida mais plena, equilibrada e consciente. Então, se prepara, porque essa jornada vai ser profunda e inspiradora. Antes de começarmos, quero lembrar que a sabedoria não vem apenas com a idade, mas com a experiência e a reflexão. Claro, os anos nos dão vivências, mas só quem realmente para e pensa sobre essas vivências, quem reflete sobre suas escolhas, quem se esforça para aprender com cada passo, é capaz de cultivar a verdadeira sabedoria. Cada uma dessas lições foi aprendida ao longo de séculos, passadas de geração em geração, e hoje, eu vou condensar tudo isso em apenas alguns minutos para você. Lembre-se, sabedoria não é um dom que alguns têm e outros não. É uma escolha, uma prática diária, algo que você pode desenvolver se estiver disposto a abrir sua mente e seu coração para as lições que a vida te oferece. Essas 10 lições que vou compartilhar são como um mapa. Mas, como todo mapa, ele só será útil se você decidir segui-lo, se você tomar o tempo para realmente entender o caminho que ele aponta. Algumas dessas lições vão parecer óbvias, outras podem te desafiar. Mas todas têm o potencial de te levar a um lugar onde a vida é vivida com mais profundidade, propósito e, claro, sabedoria. Vamos juntos, passo a passo, explorar essas lições. Se em algum momento você sentir que algo realmente ressoou com você, pare, reflita, e pense em como pode aplicar isso na sua vida. Porque, no final das contas, a verdadeira sabedoria não é saber muito, mas sim viver bem com aquilo que se sabe. Conheça a si mesmo. A primeira lição é clássica, mas poderosa. Conheça a si mesmo. Parece simples, não é? Mas, na verdade, esse é um dos desafios mais profundos que podemos enfrentar ao longo da vida. Muitos de nós passamos nossos dias imersos em rotinas, ocupados com as demandas externas e raramente paramos para olhar para dentro. É fácil se perder no turbilhão de tarefas, responsabilidades e expectativas alheias. Mas, se queremos tomar decisões verdadeiramente sábias, precisamos primeiro entender quem somos, nossos limites, medos e ambições. Imagine que você está caminhando em um parque, o som suave das folhas sendo agitadas pelo vento, o canto dos pássaros ecoando ao fundo. Esse cenário tranquilo reflete perfeitamente a jornada de autoconhecimento que estamos discutindo. Caminhar ao ar livre, longe das distrações, é um convite para a introspecção. É nesse ambiente que nos permitimos silenciar as vozes externas e ouvir a nossa própria. Conhecer a si mesmo é uma jornada interna, uma exploração de territórios muitas vezes desconhecidos dentro de nós.
Isso começa com a coragem de fazer perguntas difíceis. Quem sou eu realmente, além dos rótulos e papéis que desempenho? Quais são meus verdadeiros valores, aqueles que guiam minhas escolhas mais profundas? Quais são os medos que me impedem de avançar? Quais são as minhas ambições, aquelas que acendem meu coração e me fazem sentir vivo? Essa introspecção requer tempo e paciência. Não se trata de uma tarefa que você conclui em uma tarde. É uma prática contínua, onde cada reflexão nos leva a um entendimento mais profundo de nós mesmos. Tire um tempo para refletir sobre suas ações. Pergunte-se por que você age de determinada maneira em certas situações. Muitas vezes, nossas ações são guiadas por padrões inconscientes, crenças que adquirimos ao longo da vida sem questionar. Identificar esses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Depois, olhe para seus sentimentos. Como você reage emocionalmente aos desafios? Quais situações te deixam ansioso, feliz ou frustrado? Nossos sentimentos são pistas valiosas para entender o que realmente importa para nós. Quando nos permitimos sentir plenamente e refletir sobre esses sentimentos, ganhamos clareza sobre o que precisa de atenção em nossas vidas. Finalmente, examine seus pensamentos. Quais são os pensamentos que ocupam sua mente com mais frequência? Eles são construtivos ou autossabotadores? Entender os padrões de pensamento nos ajuda a perceber como estamos moldando nossa realidade interna e, consequentemente, nossas experiências externas. Muitas vezes, somos prisioneiros de nossos próprios pensamentos, mas ao identificá-los, podemos começar a mudar a narrativa. Conhecer a si mesmo não é apenas um exercício de autoanálise, mas um ato de amor próprio. Ao nos compreendermos profundamente, começamos a tratar a nós mesmos com mais compaixão. Reconhecemos nossas falhas, mas também valorizamos nossas qualidades. Entendemos que somos uma combinação única de experiências, talentos e desafios, e isso nos dá o poder de escolher como queremos viver. Além disso, quando realmente nos conhecemos, ficamos menos suscetíveis às influências externas. As opiniões e julgamentos dos outros perdem o poder de nos afetar tanto, porque estamos firmes em nossa identidade. Tomar decisões se torna mais fácil, porque sabemos o que é verdadeiramente importante para nós. Sabemos quando dizer não e quando dizer sim, sem culpa ou arrependimento, porque essas escolhas vêm de um lugar de autenticidade. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para uma vida sábia. É o alicerce sobre o qual todas as outras lições se constroem. Sem esse autoconhecimento, nossas decisões são guiadas por impulsos, medos e expectativas externas, ao invés de serem orientadas por uma compreensão profunda de quem somos e do que realmente queremos. Então, dê a si mesmo o presente do tempo para essa jornada interna. Explore, questione, reflita. O que você descobrir pode surpreendê-lo e, mais importante, pode libertá-lo para viver uma vida mais autêntica e significativa. Aceite a mudança. A segunda lição de sabedoria que quero compartilhar com vocês é: aceite a mudança. Esta é uma das lições mais importantes que podemos aprender, mas também uma das mais difíceis de aplicar em nossas vidas. O ser humano, por natureza, tende a buscar segurança, estabilidade e previsibilidade. Gostamos de sentir que temos o controle, que sabemos o que esperar do futuro. Mas a verdade é que o mundo está em constante movimento, e a única certeza que temos é a da mudança. As folhas caindo das árvores são uma metáfora perfeita para o ciclo natural das mudanças.
Assim como as estações mudam, as folhas caem e novas brotam, a nossa vida também segue esse ciclo de renovação. A mudança é inevitável, e resistir a ela é como tentar segurar a água entre os dedos, uma luta inútil e frustrante. Quando enfrentamos a mudança, nossa primeira reação muitas vezes é o medo. Sentimos medo do desconhecido, do que não podemos prever. Queremos nos agarrar ao que conhecemos, ao que nos é familiar, mesmo que isso já não nos sirva mais. Mas é importante lembrar que a resistência à mudança só traz sofrimento. Quando resistimos, nos apegamos ao passado e bloqueamos o fluxo natural da vida. Ficamos estagnados, presos em situações que não nos permitem crescer ou avançar. A verdadeira sabedoria está em saber se adaptar, em aprender com o novo, e em evoluir com as situações que a vida nos apresenta. Aceitar a mudança não significa gostar de tudo o que ela traz, mas sim estar aberto ao que ela pode nos ensinar. Cada mudança, por mais difícil que seja, carrega em si uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de transformação. Quando nos permitimos fluir com a mudança, em vez de lutar contra ela, abrimos espaço para novas possibilidades. Pense nas vezes em que a mudança trouxe algo bom para a sua vida. Talvez tenha sido uma mudança de emprego que, inicialmente, te assustou, mas acabou te levando a uma nova carreira que te trouxe mais satisfação. Ou quem sabe foi o término de um relacionamento que te fez crescer e te preparou para encontrar um amor verdadeiro. Em cada caso, a mudança, mesmo que dolorosa no início, foi o catalisador para algo melhor. A adaptação é uma habilidade crucial em um mundo em constante mudança. Ser adaptável não significa ser passivo, mas sim ter a capacidade de ajustar velas quando os ventos mudam, ao invés de insistir em uma direção que não funciona mais. Ser adaptável é ser resiliente, é ter a flexibilidade mental e emocional para lidar com as novas circunstâncias de forma positiva. Às vezes, a mudança nos força a deixar para trás coisas que amamos ou que acreditamos precisar. Isso pode ser doloroso, mas também é uma oportunidade para reavaliar o que realmente importa. O que você valoriza de verdade? O que é essencial e o que pode ser deixado para trás? A mudança nos desafia a viver de maneira mais autêntica, alinhada com nossos verdadeiros valores e objetivos. Aceitar a mudança também envolve um certo grau de confiança na vida, no processo, e em si mesmo. Confiança de que, mesmo diante do desconhecido, você terá a capacidade de encontrar seu caminho. Confiança de que, mesmo que as coisas não saiam como planejado, elas podem levar a algo inesperadamente bom. Essa confiança não é cega, ela é baseada na sabedoria de que tudo é temporário e que, com o tempo, você aprenderá e crescerá a partir de qualquer experiência. A mudança, em última análise, é o que nos mantém vivos e em evolução. Sem mudança, não há crescimento, não há progresso, não há novas experiências. A vida seria monótona, sem cor ou sabor. É a mudança que nos desafia a nos tornarmos melhores, a expandirmos nossa visão de mundo, a desenvolvermos novas habilidades, a fortalecermos nossa resiliência. Portanto, ao invés de temer a mudança, abrace-a, veja-a como uma parte inevitável da vida, mas também como uma oportunidade. Aceitar a mudança é aceitar a vida em toda a sua plenitude, com todos os seus altos e baixos, suas incertezas e surpresas. Quando paramos de resistir e começamos a fluir com as mudanças, descobrimos uma nova liberdade, uma nova leveza de ser. Lembre-se, a mudança não é sua inimiga. Ela é uma força poderosa que, quando abraçada com sabedoria, pode nos levar a lugares que nunca imaginamos ser possíveis. Então, da próxima vez que a vida te apresentar uma mudança,
respire fundo, confie no processo, e esteja aberto ao que ela pode te ensinar. Porque, no final das contas, aceitar a mudança é aceitar a si mesmo e a jornada única que é a sua vida. Pratique a paciência. A paciência é uma virtude, e é também uma grande lição de sabedoria. Em um mundo onde tudo parece acontecer a 1000 por hora, onde as respostas estão a um clique de distância e a gratificação instantânea se tornou a norma, a paciência muitas vezes parece uma qualidade em extinção. No entanto, é justamente essa virtude que nos permite apreciar as coisas mais valiosas da vida, aquelas que demandam tempo, dedicação e uma certa tranquilidade de espírito. Imagine-se sentado em um banco de parque, cercado pela tranquilidade da natureza. O vento suave acaricia o rosto, as folhas das árvores dançam lentamente com a brisa, e ao fundo, o canto dos pássaros ecoa como uma melodia suave. Nesse ambiente sereno, a pressa não faz sentido. O tempo parece desacelerar, e você se permite simplesmente estar, sem a necessidade de correr para o próximo compromisso ou verificar o próximo item na sua lista de afazeres. Este é o espaço mental onde a paciência floresce, onde podemos realmente praticar a arte de esperar. Praticar a paciência é, antes de tudo, um exercício de controle interno. É a capacidade de permanecer calmo e centrado, mesmo quando as circunstâncias externas estão fora do nosso controle. É entender que nem tudo se resolve no tempo que desejamos, e que, muitas vezes, as melhores coisas na vida exigem um período de amadurecimento, tal como uma semente que precisa de tempo, cuidado e condições adequadas para germinar e florescer. Vivemos em uma era de imediatismo, onde tudo parece acontecer em um piscar de olhos. Estamos acostumados a resultados rápidos, desde a entrega de um pedido online até a resposta a uma mensagem de texto. Esse ritmo acelerado, porém, pode nos levar a esquecer que as coisas mais valiosas da vida demandam tempo. Pense nas grandes realizações, como construir uma carreira, criar uma família, ou até mesmo alcançar a paz interior. Nenhuma dessas coisas acontece da noite para o dia. Elas exigem paciência, perseverança e a habilidade de esperar pelo momento certo. A paciência nos ensina que nem sempre é possível ter tudo o que queremos, exatamente quando queremos. Ela nos lembra que existe um ritmo natural para a vida, que não pode ser apressado. Quando tentamos forçar algo a acontecer antes do tempo, frequentemente nos encontramos frustrados e ansiosos. Por outro lado, quando praticamos a paciência, aprendemos a confiar no processo, a aceitar que algumas coisas precisam de tempo para se desenvolver plenamente. A paciência também está intimamente ligada à sabedoria porque ela nos ajuda a tomar decisões melhores. Quando estamos impacientes, tendemos a agir por impulso, sem pensar nas consequências a longo prazo. É como se a pressa nos cegasse, nos impedindo de ver o panorama completo. Ao praticar a paciência, ganhamos a capacidade de refletir, de considerar diferentes perspectivas e de tomar decisões mais ponderadas e acertadas. No entanto, praticar a paciência não significa passividade ou resignação. Não é sobre aceitar tudo sem questionar ou esperar indefinidamente sem agir. Pelo contrário, a paciência é uma forma ativa de sabedoria. Ela nos ensina a escolher nossos momentos, a agir com intenção e a esperar pelo tempo certo para cada coisa. É a diferença entre plantar uma semente e, em seguida, arrancá-la do solo todos os dias para ver se está crescendo, ou confiar no processo, regando-a regularmente e deixando-a crescer no seu próprio ritmo. Aprender a esperar pelo momento certo, sem ansiedade ou desespero, é um sinal de verdadeira sabedoria. Esse tipo de paciência não é apenas a capacidade de esperar,
mas de manter uma atitude positiva e confiante durante a espera. É entender que, mesmo quando as coisas parecem estar paradas, há um movimento sutil acontecendo, um desenvolvimento que muitas vezes não podemos ver, mas que está lá, preparando o terreno para o que está por vir. A paciência também nos ensina a apreciar o presente, a valorizar cada etapa do caminho. Muitas vezes, estamos tão focados no destino final que esquecemos de desfrutar da jornada. A impaciência nos faz querer pular etapas, mas a paciência nos lembra que cada momento tem seu valor, e que é nas pequenas coisas do dia a dia que a vida realmente acontece. Ao praticar a paciência, aprendemos a viver de maneira mais plena e consciente, aproveitando cada fase da vida pelo que ela tem a oferecer. Por fim, a paciência é uma lição que também nos ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Entender que as pessoas têm seu próprio tempo para crescer e mudar é essencial para nutrir conexões profundas. A paciência nos ensina a ser mais tolerantes, a ouvir mais e a julgar menos. Ela nos permite estar presentes para os outros, sem pressa, sem cobranças, simplesmente oferecendo nosso apoio e compreensão. Assim, da próxima vez que você sentir a impaciência tomando conta, lembre-se de parar, respirar fundo e se reconectar com essa sabedoria interna. Lembre-se que as coisas mais valiosas da vida demandam tempo, e que a pressa não faz com que elas cheguem mais rápido, mas sim que você perca a oportunidade de desfrutá-las por completo. Praticar a paciência é, portanto, uma maneira de honrar o ritmo natural da vida, de viver com mais serenidade e de alcançar uma sabedoria que transcende o imediatismo e a superficialidade dos nossos tempos. O silêncio é de ouro. Às vezes, o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Vivemos em uma era de ruído constante, onde somos bombardeados por informações, opiniões e estímulos a todo momento. O silêncio, essa joia rara, parece estar se tornando cada vez mais difícil de encontrar. E, no entanto, é no silêncio que muitas vezes encontramos as respostas mais profundas, aquelas que o barulho incessante do mundo tende a obscurecer. Imagine-se em um ambiente onde o único som que se ouve é o sussurro suave do vento ou o cantar distante de um pássaro. Não há vozes, nem música, nem o zumbido constante dos aparelhos eletrônicos. Apenas silêncio. É nesse espaço de quietude que começamos a perceber algo extraordinário. O silêncio nos convida a olhar para dentro, a ouvir o que realmente está acontecendo em nosso interior. Ele nos dá a chance de desconectar do mundo exterior e reconectar com nossa própria essência. Saber quando calar, ouvir e observar antes de agir ou falar é uma habilidade que poucos dominam. Vivemos em uma sociedade que valoriza a expressão, a comunicação, a verbalização de pensamentos e sentimentos. Falar, se posicionar, ter uma opinião sobre tudo, isso é o que muitas vezes somos incentivados a fazer. Mas a verdadeira sabedoria reside em saber que nem sempre é necessário dizer algo. Muitas vezes, o maior impacto que podemos ter é simplesmente ouvir, observar, e permitir que o silêncio faça seu trabalho. O silêncio é um espaço de reflexão. Quando nos permitimos ficar em silêncio, damos a nós mesmos a oportunidade de pensar antes de falar, de considerar as palavras que estamos prestes a dizer. Em um momento de discussão acalorada ou de conflito, por exemplo, o silêncio pode ser a diferença entre agravar a situação ou trazer a paz. Ele nos dá tempo para processar as emoções, para analisar a situação sob diferentes ângulos, e para escolher as palavras certas, aquelas que realmente importam. Mas o silêncio não é apenas útil em momentos de tensão ou decisão. Ele é uma ferramenta poderosa para a compreensão. Quando calamos, abrimos espaço para ouvir verdadeiramente os outros,
para captar não apenas as palavras que estão sendo ditas, mas também o que está sendo comunicado entre as linhas, as emoções, as intenções, os desejos ocultos. Na quietude, encontramos uma nova forma de comunicação, uma que vai além das palavras e que se baseia na empatia, na conexão genuína com o outro. O silêncio também é um caminho para a autocompreensão. Muitas vezes, estamos tão ocupados falando ou ouvindo o que os outros têm a dizer que esquecemos de ouvir a nós mesmos. O que realmente sentimos? O que realmente queremos? O que está se passando em nosso interior? O silêncio nos oferece um espaço para nos encontrarmos, para lidarmos com nossas próprias questões sem a interferência externa. É no silêncio que podemos realmente nos ouvir, nos entender, e começar a encontrar as respostas para as perguntas que nos afligem. Há momentos na vida em que as palavras simplesmente não são suficientes. Quando estamos diante da grandeza da natureza, do mistério do universo, ou da profundidade de uma experiência espiritual, o silêncio se torna não apenas apropriado, mas necessário. Ele é uma forma de reverência, uma maneira de reconhecer que há algo maior do que nós, algo que transcende a linguagem e que só pode ser verdadeiramente apreciado na quietude. Além disso, o silêncio nos ensina a paciência e a humildade. Ele nos lembra que não precisamos ter todas as respostas na ponta da língua, que não precisamos preencher todos os espaços vazios com palavras. Às vezes, é mais sábio esperar, observar, e deixar que as coisas se revelem por si mesmas. O silêncio é uma forma de entrega, de confiança no processo, de aceitação de que nem tudo precisa ser controlado ou explicado imediatamente. Na sociedade moderna, onde a velocidade e a comunicação instantânea são tão valorizadas, o silêncio pode parecer uma raridade, quase uma anomalia. Mas é precisamente por isso que ele é tão valioso. No silêncio, encontramos um refúgio do caos, um espaço onde podemos respirar, refletir, e nos reconectar com o que realmente importa. Saber utilizar o silêncio como uma ferramenta é uma marca de sabedoria. Ele não é um vazio a ser temido, mas um espaço fértil onde as ideias podem germinar, onde as emoções podem ser processadas, e onde as conexões verdadeiras podem ser feitas. O silêncio nos dá o tempo e o espaço necessários para que a verdade venha à tona, sem a interferência do barulho ou da pressa. Por fim, o silêncio é também uma forma de respeito. Respeito pelo outro, quando escolhemos ouvir em vez de falar. Respeito por nós mesmos, quando damos a nós o tempo e o espaço necessários para refletir. E respeito pela vida, quando reconhecemos que há momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes. No silêncio, encontramos a verdadeira sabedoria, aquela que transcende o ruído e nos conecta com o que é essencial. Portanto, na próxima vez que se encontrar em uma situação onde as palavras parecem insuficientes, ou quando sentir que precisa de uma resposta, permita-se um momento de silêncio. Deixe que a quietude revele o que realmente precisa ser dito, ou o que pode ser deixado em paz. Porque, como diz o velho ditado, o silêncio é de ouro. E é nesse ouro que muitas vezes encontramos as respostas mais preciosas, aquelas que só podem ser ouvidas quando o mundo finalmente se cala. Valorize as pequenas coisas. A sabedoria também está em reconhecer a beleza e o valor das pequenas coisas. Em um mundo que muitas vezes nos ensina a valorizar o grande, o grandioso, o extraordinário, pode parecer fácil esquecer que a verdadeira felicidade, muitas vezes, está escondida nos detalhes mais simples e cotidianos. É como se estivéssemos sempre em busca do próximo grande marco, a promoção no trabalho, a casa dos sonhos, a viagem inesquecível, enquanto as pequenas joias da vida,
aquelas que realmente tocam o coração, passam despercebidas. Imagine uma gota de orvalho pendendo delicadamente de uma pétala de flor ao amanhecer. Ela brilha com a luz suave do sol nascente, refletindo todo o mundo em seu minúsculo interior. A cena é tranquila, quase imperceptível para quem está apressado ou distraído. E, no entanto, essa pequena gota de orvalho, tão efêmera, carrega uma beleza incomparável, um milagre natural que se repete a cada dia e que, se pararmos para observar, pode nos ensinar muito sobre a natureza da vida. Valorizando as pequenas coisas, começamos a perceber que nem sempre são as grandes conquistas que nos trazem felicidade. Claro, alcançar um objetivo significativo é maravilhoso e merece ser celebrado, mas muitas vezes, é nos momentos simples e autênticos que encontramos a alegria mais pura. Um sorriso sincero de uma criança, a brisa fresca de uma manhã de primavera, o som da chuva batendo suavemente na janela, ou o conforto de uma xícara de chá quente em um dia frio. São essas pequenas coisas que, quando somadas, formam o tecido da nossa existência. A sabedoria está em aprender a valorizar o que é realmente importante. E, muitas vezes, o que é realmente importante não são os bens materiais ou os títulos que acumulamos ao longo da vida, mas sim as experiências que tocam nossa alma, os momentos que nos conectam com os outros e com nós mesmos. Essas experiências não precisam ser grandiosas, podem ser um simples gesto de carinho, uma palavra de apoio, ou um momento de silêncio compartilhado com alguém que amamos. Ao longo da vida, podemos nos ver presos em uma busca incessante por algo maior, por algo que, acreditamos, finalmente nos trará a felicidade. Mas essa busca pode nos cegar para as pequenas alegrias que estão ao nosso redor, todos os dias. Valorizando as pequenas coisas, começamos a treinar nosso olhar para a beleza do cotidiano, para as dádivas que a vida nos oferece de maneira sutil e constante. Essas dádivas são tão simples que, se não estivermos atentos, corremos o risco de deixá-las passar despercebidas. Um exemplo disso é a rotina. Muitas vezes, a rotina é vista como algo monótono, algo que queremos escapar. Mas é justamente na rotina que as pequenas coisas se revelam. O cheiro do café fresco pela manhã, o ritual de ler um livro antes de dormir, o caminho que fazemos todos os dias até o trabalho, onde podemos observar a mudança das estações, o florescer das árvores, ou o nascer do sol que pinta o céu com diferentes matizes a cada dia. Quando aprendemos a valorizar esses momentos, a rotina deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de prazer e contentamento. Valorizando as pequenas coisas, também aprendemos a ser gratos. Gratidão é uma prática poderosa, que nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Quando começamos a prestar atenção nas pequenas coisas, começamos a perceber o quanto temos a agradecer. A gratidão, por sua vez, nos traz uma sensação de plenitude, uma sensação de que, mesmo sem grandes eventos ou conquistas, nossa vida está cheia de momentos valiosos e significativos. Essa valorização das pequenas coisas também nos conecta mais profundamente com as pessoas ao nosso redor. Pequenos gestos de gentileza, como um sorriso, um abraço, ou um simples bom dia, podem ter um impacto enorme na vida de alguém. E quando começamos a valorizar esses gestos, passamos a percebê-los com mais frequência e a replicá-los, criando um ciclo positivo de afeto e conexão humana. Além disso, quando aprendemos a valorizar as pequenas coisas,
desenvolvemos uma maior resiliência emocional. A vida, inevitavelmente, traz desafios e momentos difíceis, mas quando somos capazes de encontrar alegria nas pequenas coisas, essas dificuldades se tornam mais suportáveis. A beleza de um pôr do sol, a simplicidade de uma refeição caseira, ou a paz de um momento de meditação podem nos trazer conforto e esperança mesmo nos dias mais sombrios. Valorizando as pequenas coisas, também nos tornamos mais conscientes do presente. Muitas vezes, vivemos no passado ou no futuro, preocupados com o que já aconteceu ou com o que ainda está por vir. Mas as pequenas coisas nos chamam de volta ao presente, ao aqui e agora. Elas nos lembram que a vida acontece neste exato momento, e que é aqui, no presente, que podemos encontrar verdadeira paz e contentamento. Por fim, valorizar as pequenas coisas nos ensina uma lição fundamental sobre a natureza da felicidade. Ela não é um destino a ser alcançado, mas uma forma de caminhar. A felicidade não está em algum lugar distante, esperando para ser encontrada. Ela está aqui, nas pequenas coisas que compõem o nosso dia a dia. Quando aprendemos a apreciar essas coisas, descobrimos que a felicidade sempre esteve ao nosso alcance, esperando apenas que abríssemos os olhos para vê-la. Então, da próxima vez que você estiver em meio à agitação do dia a dia, pare por um momento. Respire fundo, olhe ao seu redor e permita-se perceber as pequenas coisas. Valorize o que muitas vezes passa despercebido, e você descobrirá que, no final das contas, são essas pequenas coisas que fazem a vida realmente valer a pena. Na sabedoria das pequenas coisas, encontramos a essência da vida, a verdadeira alegria que, longe de ser efêmera, nos acompanha em cada momento, em cada gesto, em cada detalhe. Say Grado. Gratidão é uma força poderosa. Muitas vezes, em meio à correria da vida cotidiana, esquecemos de parar e refletir sobre o que realmente temos e sobre o que realmente importa. A gratidão não é apenas uma atitude, é uma prática que tem o poder de transformar nossa visão de mundo e, por consequência, a maneira como vivemos. Quando somos gratos pelo que temos, criamos uma mentalidade de abundância, e isso atrai ainda mais coisas boas para a nossa vida. Essa simples mudança de perspectiva pode ser o segredo para uma vida mais feliz, mais plena e mais significativa. Imagine-se em uma situação em que você está prestes a expressar sua gratidão a alguém que fez algo de bom para você, seja um favor, um gesto de gentileza, ou até mesmo um simples ato de presença em um momento difícil. O sorriso sincero que você oferece em troca é um reflexo de um sentimento profundo de reconhecimento e apreciação. Esse momento, embora aparentemente pequeno, tem um impacto enorme, não apenas na pessoa que está recebendo o agradecimento, mas também em você. A gratidão cria uma conexão genuína entre as pessoas, fortalecendo relacionamentos e construindo pontes onde antes poderiam haver distâncias. A gratidão vai além de simplesmente dizer obrigado. Ela envolve uma consciência plena do que temos, das bênçãos que recebemos, sejam elas grandes ou pequenas. Quando começamos a praticar a gratidão regularmente, nossa visão de mundo começa a mudar. Em vez de focar no que nos falta, passamos a valorizar o que já possuímos. Essa mudança de foco tem um efeito profundo em nossa mente e em nosso coração. Ela nos ajuda a desenvolver uma mentalidade de abundância, onde percebemos que, na verdade, temos muito mais do que precisamos para ser felizes.
Ser grato pelos desafios é uma das maiores lições de sabedoria. Pode parecer contraditório, afinal, quem gostaria de agradecer pelas dificuldades? Mas é justamente nesses momentos difíceis que a gratidão se revela como uma força transformadora. Os desafios, embora desconfortáveis, são oportunidades disfarçadas. Eles nos ensinam lições valiosas, nos forçam a crescer e a nos adaptar, e muitas vezes nos guiam em direções que nunca teríamos explorado de outra forma. Quando somos capazes de agradecer até mesmo pelos desafios, estamos reconhecendo que eles fazem parte do nosso caminho, e que, de alguma forma, estão nos levando a um lugar melhor. Além disso, ser grato pelas vitórias, sejam elas grandes ou pequenas, é essencial. Muitas vezes, somos rápidos em celebrar as grandes conquistas, mas esquecemos de valorizar as pequenas vitórias do dia a dia. Esses pequenos triunfos, como terminar uma tarefa difícil, ajudar alguém, ou simplesmente ter um dia tranquilo, são o que realmente constroem uma vida plena. Quando começamos a praticar a gratidão por essas pequenas vitórias, nossa vida se enche de momentos de celebração e alegria. A gratidão também nos ensina a valorizar as pessoas ao nosso redor. Ninguém é uma ilha, e todos nós precisamos de apoio, amor e conexão. Quando somos gratos pelas pessoas em nossa vida, reconhecemos o valor que elas trazem, seja através de sua amizade, apoio, ou até mesmo dos desafios que nos impõem. Essa gratidão fortalece nossos laços, tornando nossos relacionamentos mais profundos e significativos. E quando expressamos essa gratidão, seja através de palavras ou gestos, estamos não apenas reconhecendo o valor do outro, mas também cultivando uma atmosfera de respeito e apreciação mútua. A gratidão também tem um impacto direto em nossa saúde mental e emocional. Estudos têm mostrado que pessoas que praticam a gratidão regularmente tendem a ser mais felizes, menos estressadas e mais satisfeitas com a vida. Isso acontece porque a gratidão nos ajuda a focar no positivo, a ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. Ela nos ensina a ser otimistas, a acreditar que, apesar dos desafios, a vida nos oferece constantemente oportunidades para ser feliz e prosperar. Além disso, a gratidão tem um efeito multiplicador. Quando somos gratos, atraímos mais coisas boas para a nossa vida. Essa não é uma afirmação mística, mas sim uma realidade psicológica. Ao focar no positivo, começamos a perceber mais oportunidades, a ver mais beleza ao nosso redor, e a nos sentir mais motivados a agir de maneira que nos traga ainda mais alegria e satisfação. A gratidão cria um ciclo virtuoso, onde o positivo atrai o positivo, e nossa vida se torna cada vez mais rica em significado e em momentos felizes. Ser grato por cada pequena bênção que recebemos também nos ensina humildade. Reconhecer que não somos os únicos responsáveis por nossas conquistas, que muitas vezes dependemos dos outros e do universo para alcançar nossos objetivos, nos ajuda a manter os pés no chão. A humildade, por sua vez, nos torna mais abertos ao aprendizado, mais dispostos a ajudar os outros, e mais conscientes de nossa interdependência com o mundo ao nosso redor. Em resumo, a gratidão é uma força transformadora. Ela nos ensina a valorizar o que temos, a reconhecer o valor dos outros, a ver os desafios como oportunidades, e a celebrar as vitórias, grandes e pequenas. Quando praticamos a gratidão, criamos uma mentalidade de abundância,
onde percebemos que a vida nos oferece mais do que suficiente para sermos felizes. E quando somos gratos, atraímos ainda mais coisas boas para a nossa vida, criando um ciclo positivo que nos enriquece a cada dia. Portanto, da próxima vez que você enfrentar um desafio, ou alcançar uma vitória, ou simplesmente se encontrar em um momento de reflexão, lembre-se de praticar a gratidão. Agradeça pelo que você tem, pelo que você é, e por todas as bênçãos, grandes e pequenas, que a vida lhe oferece. Essa prática simples pode mudar sua vida, trazendo mais alegria, mais conexão e mais significado para cada um de seus dias. E lembre-se, a gratidão não é apenas uma forma de ser gentil com os outros, é também uma maneira poderosa de ser gentil consigo mesmo. Aprenda com os outros. Ninguém sabe tudo, e há uma enorme sabedoria em reconhecer isso. A vida é uma jornada contínua de aprendizado, e uma das maneiras mais poderosas de adquirir sabedoria é através das experiências e histórias dos outros. Quando nos abrimos para o mundo ao nosso redor, percebemos que cada pessoa que cruzamos em nosso caminho tem algo valioso a nos ensinar. Aprender com os outros não apenas nos enriquece intelectualmente, mas também nos torna mais empáticos, compreensivos e conectados ao vasto e diverso tecido da experiência humana. Imagine-se sentado em um café, rodeado por pessoas de diferentes origens, idades e culturas. Cada uma delas carrega consigo uma bagagem única de vivências, desafios superados, sonhos realizados, e também, decepções e fracassos. Ao ouvir suas histórias, você começa a perceber que a sabedoria não é algo reservado apenas para os estudiosos ou para aqueles que passaram por experiências extraordinárias. Na verdade, ela pode ser encontrada nos detalhes mais simples e cotidianos da vida de qualquer pessoa. Aprender com os outros é uma prática que exige humildade. É necessário reconhecer que, por mais conhecimento que tenhamos acumulado, sempre há algo novo a ser descoberto, uma nova perspectiva a ser considerada. Essa humildade nos abre para um mundo de possibilidades, onde cada interação, por mais casual que pareça, se torna uma oportunidade de crescimento e enriquecimento pessoal. Quando nos colocamos na posição de aprendizes, estamos mais dispostos a escutar com atenção, a questionar nossas próprias crenças e a expandir nossos horizontes. Uma das belezas de aprender com os outros é que isso nos conecta de uma forma muito profunda com a humanidade. Cada pessoa é um universo em si, com suas próprias lutas, alegrias e lições de vida. Ao ouvir suas histórias, começamos a perceber as semelhanças e diferenças que nos unem e nos separam. Esse processo nos torna mais empáticos, pois ao conhecer as experiências alheias, somos capazes de enxergar o mundo pelos olhos do outro, entendendo suas motivações, seus medos e suas esperanças. Essa empatia, por sua vez, nos ajuda a construir relacionamentos mais fortes e genuínos. Além disso, aprender com os outros nos oferece a oportunidade de evitar os erros que eles cometeram. As histórias de fracasso e superação de outras pessoas podem servir como guias preciosos, alertando-nos sobre caminhos a evitar ou decisões a reconsiderar. Ao mesmo tempo, suas histórias de sucesso e realização podem nos inspirar a seguir em frente, a acreditar em nossos próprios sonhos e a persistir, mesmo diante das adversidades. Outro aspecto importante de aprender com os outros é a diversidade de perspectivas que podemos adquirir. Vivemos em um mundo incrivelmente diverso, onde cada cultura, cada comunidade e cada indivíduo traz uma visão de mundo única. Quando nos abrimos para essas diversas perspectivas, enriquecemos nossa própria compreensão da vida.
O que pode parecer óbvio ou natural para nós pode ser completamente diferente para outra pessoa, e ao compreender essas diferenças, ampliamos nossa própria visão de mundo. Por exemplo, ao conversar com alguém de uma cultura diferente, podemos aprender novas maneiras de lidar com desafios, novas formas de celebrar a vida, ou novos modos de compreender a espiritualidade. Essas lições, por mais simples que possam parecer, têm o poder de transformar nossa maneira de pensar e agir. Elas nos mostram que não há um único caminho para a sabedoria, mas sim muitos caminhos, cada um oferecendo suas próprias riquezas e ensinamentos. Além disso, quando aprendemos com os outros, estamos também nos engajando em um processo de construção coletiva de conhecimento. Em vez de ver o aprendizado como uma atividade solitária, passamos a entender como algo que acontece em comunidade, através da troca de ideias, histórias e experiências. Cada pessoa com quem interagimos adiciona uma peça ao nosso quebra-cabeça pessoal de sabedoria, ajudando-nos a ver o quadro completo com mais clareza. Esse aprendizado coletivo também nos lembra que somos todos interconectados. Nossos pensamentos, nossas ações e nossas escolhas são influenciados pelos outros, e, da mesma forma, nós influenciamos aqueles ao nosso redor. Essa interconexão significa que, ao aprender com os outros, também estamos contribuindo para o aprendizado deles. Ao compartilhar nossas próprias histórias e experiências, estamos passando adiante a sabedoria que adquirimos, ajudando os outros a crescer e a se desenvolver. Aprender com os outros também nos ajuda a desenvolver uma mente aberta. Vivemos em uma época em que as informações e opiniões são abundantes, e muitas vezes, conflitantes. Manter uma mente aberta nos permite considerar diferentes pontos de vista, avaliar as informações de forma crítica e formar nossas próprias opiniões com base em um entendimento mais amplo e equilibrado. Essa abertura mental é um sinal de verdadeira sabedoria, pois nos permite continuar aprendendo e crescendo, em vez de ficarmos presos em nossas próprias certezas e preconceitos. Finalmente, aprender com os outros nos ensina a valorizar a sabedoria que vem da experiência. Por mais que livros e teorias sejam importantes, nada substitui o aprendizado que vem da vida vivida. Ao ouvir as histórias de outras pessoas, estamos acessando uma fonte de conhecimento que é rica e profunda, formada não apenas por conceitos abstratos, mas por realidades vividas, sentimentos experimentados e lições aprendidas na prática. Portanto, da próxima vez que você tiver a oportunidade de conversar com alguém, seja em uma reunião formal, em um encontro casual, ou mesmo em uma interação breve, lembre-se do poder que esse momento carrega. Cada pessoa que você encontra tem algo a ensinar, algo que pode enriquecer sua vida de uma maneira que você nem imagina. Esteja aberto, ouça com atenção, e permita que as histórias e experiências dos outros se tornem parte da sua própria jornada de sabedoria. Afinal, ninguém sabe tudo, e é justamente essa verdade que torna o aprendizado uma aventura sem fim. Perdoe e deixe ir. O rancor é um peso que só atrapalha a nossa caminhada. Muitas vezes, carregamos ressentimentos e mágoas como se fossem escudos, acreditando que de alguma forma nos protegem da dor que alguém nos causou. Mas, na realidade, o rancor é como um veneno que consumimos lentamente, acreditando que afetará o outro, enquanto na verdade corrói apenas a nós mesmos. Perdoar é um dos atos mais poderosos e libertadores que podemos realizar, mas também um dos mais difíceis. No entanto, é fundamental entender que o perdão não é sobre o outro, é sobre libertar a si mesmo.
Deixar ir o que te prende ao passado e seguir em frente com leveza é uma das maiores lições de sabedoria que podemos aprender ao longo da vida. Imagine um balão preso à sua mão. Dentro dele, você colocou todas as mágoas, frustrações e ressentimentos que acumulou ao longo dos anos. Cada vez que você olha para esse balão, você se lembra das dores passadas, das injustiças sofridas, e isso cria em você uma sensação de peso, de amargura, de aprisionamento. Agora, imagine que você decide soltar esse balão, permitindo que ele flutue para longe, cada vez mais alto, até desaparecer no horizonte. Esse simples ato de soltar o balão é uma metáfora poderosa para o perdão. Ao deixar ir o que te prende ao passado, você se permite respirar novamente, se permite viver o presente com leveza e abrir espaço para novas experiências, novas alegrias e novas oportunidades. Perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Não é fingir que a dor não existiu ou que o que foi feito não teve consequências. Pelo contrário, o perdão é um reconhecimento consciente de que, apesar do que aconteceu, você escolhe não deixar que isso defina quem você é ou determine o seu futuro. É uma escolha ativa de não permitir que o passado controle suas emoções, seus pensamentos e suas ações no presente. Quando você perdoa, você se recusa a ser prisioneiro das circunstâncias que lhe causaram dor, e, em vez disso, toma as rédeas de sua própria vida. É importante lembrar que o perdão é um processo, e nem sempre acontece de uma só vez. Às vezes, perdoar pode exigir que você enfrente emoções difíceis, que você reveja memórias dolorosas, e que você trabalhe através de sentimentos de raiva, tristeza ou traição. Isso pode levar tempo, e tudo bem. O importante é estar disposto a iniciar esse processo, a dar o primeiro passo em direção à cura. E cada pequeno avanço que você faz nesse caminho é uma vitória, um sinal de que você está se libertando, aos poucos, das correntes do passado. Muitas vezes, resistimos ao perdão porque acreditamos que, ao perdoar, estamos de alguma forma absolvendo o outro de sua responsabilidade. Mas o perdão não é sobre o outro, é sobre você. Perdoar não significa que você aprova o que foi feito ou que você permite que isso aconteça novamente. Pelo contrário, o perdão pode coexistir com o estabelecimento de limites claros e saudáveis. Você pode perdoar alguém e, ao mesmo tempo, decidir que essa pessoa não terá mais um lugar em sua vida. O perdão é sobre deixar de lado o peso do ressentimento, não sobre permitir que o comportamento prejudicial continue. Quando falamos em deixar ir, não estamos apenas falando de pessoas, mas também de situações, sentimentos e até mesmo de partes de nós mesmos que já não nos servem mais. Talvez seja o medo, a insegurança, a culpa ou a autocrítica excessiva. Essas são cargas emocionais que muitas vezes nos impedem de avançar, nos mantêm presos em um ciclo de negatividade e autossabotagem. Deixar ir essas partes de nós mesmos é um ato de autocuidado, um passo em direção ao nosso crescimento pessoal e espiritual. A sabedoria do perdão está em reconhecer que o passado não pode ser mudado, mas o presente e o futuro ainda estão em nossas mãos. Quando você perdoa e deixa ir, você se dá a oportunidade de reescrever sua história, de começar de novo, sem as amarras do ressentimento. Você se permite experimentar a vida com um coração mais leve, com uma mente mais aberta, e com um espírito mais livre. Além disso, o ato de perdoar tem um impacto profundo em nossa saúde emocional e física.
O rancor e o ressentimento são emoções que criam estresse em nosso corpo, afetando nosso bem-estar de várias maneiras. Estudos mostram que pessoas que praticam o perdão tendem a ter menos ansiedade, menos depressão e menos problemas de saúde em geral. Ao perdoar, você não está apenas liberando sua mente, mas também está promovendo a cura do seu corpo. Perdoar também nos ensina sobre a impermanência e a aceitação. Tudo na vida é transitório, inclusive as dores e os ressentimentos. Quando nos apegamos ao passado, estamos resistindo a essa verdade fundamental da existência. A sabedoria está em aceitar que tudo passa, e que agarrar-se ao que já foi só prolonga o sofrimento. Ao deixar ir, nos alinhamos com o fluxo natural da vida, permitindo que as coisas sigam seu curso e abrindo espaço para o novo. Finalmente, ao perdoar, você se reconcilia com a ideia de que todos nós somos falíveis. Todos cometemos erros, todos, em algum momento, ferimos alguém, seja intencionalmente ou não. Reconhecer isso nos ajuda a desenvolver compaixão, não apenas pelos outros, mas também por nós mesmos. O perdão nos lembra de que somos todos humanos, todos em busca de aprender e crescer, e que, às vezes, erramos nesse caminho. Essa compreensão nos ajuda a cultivar um coração mais compassivo, tanto para com os outros quanto para conosco. Em resumo, perdoar e deixar ir são atos de sabedoria profunda. Eles nos libertam do peso do passado, nos permitem viver o presente com leveza e nos preparam para um futuro mais pleno e feliz. O rancor é um fardo que não precisamos carregar. Ao soltá-lo, abrimos espaço para a paz, a alegria e a liberdade que tanto buscamos. E, no final das contas, essa é a verdadeira essência da sabedoria: aprender a viver com o coração leve e a alma em paz, independentemente do que a vida tenha nos reservado. Siga seu instinto. Nosso instinto é um guia poderoso, uma bússola interna que nos orienta nas decisões da vida, muitas vezes de maneira tão sutil que nem sempre percebemos sua presença. Em um mundo repleto de informações, opiniões e conselhos de todos os lados, aprender a ouvir e confiar em nosso próprio instinto é uma das maiores lições de sabedoria e autoconfiança que podemos cultivar. Esse instinto, essa voz interior, muitas vezes sabe o que é certo ou errado para nós muito antes que nossa mente racional consiga processar todas as informações e tomar uma decisão consciente. Imagine-se em uma encruzilhada, onde você precisa tomar uma decisão importante. Talvez seja sobre mudar de carreira, começar um novo relacionamento, ou fazer uma grande mudança na sua vida. As pessoas ao seu redor, bem-intencionadas, oferecem seus conselhos, suas opiniões, e você se vê cercado por uma cacofonia de vozes externas. Mas no fundo do seu ser, há uma voz suave e firme, que sussurra a resposta. Essa voz é o seu instinto. O instinto não surge do nada. Ele é formado por um conjunto de experiências, intuições e conhecimentos acumulados ao longo da vida. É a soma de tudo o que vivemos, observamos e aprendemos, armazenado em um nível profundo da nossa consciência. É por isso que, muitas vezes, ele consegue apontar a direção certa antes mesmo que tenhamos todas as respostas racionais. Quando confiamos em nosso instinto, estamos, na verdade, confiando na sabedoria acumulada dentro de nós. No entanto, confiar no próprio instinto não é algo que acontece de forma automática para todos. Muitas vezes, somos ensinados a valorizar apenas o pensamento lógico e racional, a seguir as normas e expectativas da sociedade, a buscar a aprovação dos outros. Com isso, vamos, aos poucos, silenciando a voz do nosso instinto,
duvidando da nossa própria capacidade de discernir o que é melhor para nós. Esse distanciamento de nossa intuição pode nos levar a tomar decisões que, no fundo, não ressoam com nossa verdadeira essência, resultando em frustração, arrependimento e uma sensação de desconexão. Desenvolver a confiança no próprio instinto exige prática e autoconhecimento. É preciso aprender a ouvir essa voz interior, a distinguir entre o que é realmente intuição e o que pode ser apenas medo, ansiedade ou desejo de agradar aos outros. Isso requer momentos de silêncio e introspecção, onde nos desconectamos das influências externas e nos conectamos com nosso próprio ser. É nesses momentos que podemos realmente ouvir o que nosso instinto tem a nos dizer. Um exemplo clássico de como o instinto pode nos guiar é naquelas situações em que algo não parece certo, mesmo que todas as evidências racionais apontem para o contrário. Talvez você esteja prestes a fechar um negócio que, no papel, parece perfeito, mas algo dentro de você hesita, alerta para um detalhe que você não consegue identificar de imediato. Ignorar esse sentimento e seguir em frente sem dar ouvidos ao seu instinto pode levar a arrependimentos mais tarde, quando você descobre que havia algo importante que não foi considerado. Por outro lado, quando respeitamos esse alerta interno, estamos nos protegendo de possíveis erros e agindo de acordo com a sabedoria que reside em nós. Confiar no próprio instinto é, também, um ato de coragem. Muitas vezes, ele pode nos levar por caminhos que não são os mais fáceis ou os mais convencionais, mas que são os mais alinhados com quem realmente somos. Seguir o instinto pode significar dizer não a uma oportunidade que todos dizem ser imperdível, ou sim a uma mudança que parece arriscada aos olhos dos outros. Mas é essa coragem de seguir o próprio caminho, de ser fiel à sua verdade interior, que define a verdadeira sabedoria. Outro aspecto importante de seguir o próprio instinto é que ele nos ensina a assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Quando tomamos decisões baseadas no que realmente sentimos ser certo para nós, mesmo que elas não sejam perfeitas, estamos vivendo de forma autêntica. Isso nos dá uma sensação de integridade, de estar alinhados com nossos valores e nossa essência. E essa integridade, essa fidelidade a si mesmo, é uma das maiores fontes de paz interior que podemos experimentar. É importante lembrar que nosso instinto não é infalível. Como qualquer outro aspecto da nossa psique, ele pode ser influenciado por emoções, traumas passados ou preconceitos inconscientes. Por isso, é essencial manter um equilíbrio entre ouvir o instinto e avaliar a situação com clareza e discernimento. No entanto, quando o instinto está alinhado com nosso verdadeiro eu, ele pode ser uma ferramenta extremamente poderosa para nos guiar na direção certa. No final das contas, aprender a confiar no próprio instinto é uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. É um processo que envolve ouvir mais a si mesmo, questionar menos a própria capacidade de discernimento e valorizar a sabedoria que já existe dentro de nós. É sobre aprender a silenciar o ruído externo e a dar espaço para que nossa intuição floresça, guiando-nos de maneira sábia e confiante. Portanto, da próxima vez que você se encontrar diante de uma decisão importante, reserve um momento para ouvir seu instinto. Confie nessa voz interior que já foi moldada por todas as suas experiências de vida, que conhece seus desejos mais profundos e que tem como único objetivo guiá-lo para o que é melhor para você. Lembre-se de que a verdadeira sabedoria não está apenas em seguir o que a mente racional dita, mas também em honrar a intuição que vive em seu coração. Ao confiar em seu instinto, você estará não apenas tomando decisões mais alinhadas com sua verdadeira essência,
mas também cultivando uma vida de autenticidade, coragem e sabedoria. E essa é, sem dúvida, uma das maiores dádivas que podemos oferecer a nós mesmos ao longo da nossa jornada. Encontre significado em tudo o que faz. Por fim, chegamos à última e talvez mais profunda lição de sabedoria: encontrar significado em tudo o que fazemos. Em um mundo onde a rotina e o ritmo acelerado frequentemente nos levam a viver de forma quase automática, lembrar-se de buscar e dar propósito a cada ação é um verdadeiro ato de sabedoria, capaz de transformar nossas vidas de maneira significativa. Imagine-se imerso em uma atividade que realmente te encanta, algo que faz seu coração vibrar e sua mente se concentrar totalmente no momento presente. Pode ser uma pintura que você está criando, uma melodia que surge de seus dedos ao tocar um instrumento, ou até mesmo o simples ato de cozinhar uma refeição com carinho. Nessas horas, o tempo parece desacelerar, e você sente que cada gesto, cada detalhe, tem um propósito, um significado. É como se você estivesse em plena sintonia com a essência do que significa estar vivo. Essa experiência de encontrar significado não deve ser restrita apenas aos momentos de lazer ou às atividades criativas. Ela pode e deve ser expandida para todas as áreas da sua vida. Quando buscamos propósito em nossas ações, até mesmo as tarefas mais simples, como lavar a louça ou organizar o escritório, se transformam em algo maior. Elas deixam de ser meras obrigações e se tornam oportunidades de expressar quem somos, de contribuir para o mundo ao nosso redor, e de viver com plena consciência e intenção. Um dos maiores desafios da vida moderna é justamente esse: não deixar que a correria do dia a dia nos leve a viver de forma mecânica, desconectados de nós mesmos e do que realmente importa. Muitas vezes, nos pegamos fazendo as coisas no piloto automático, sem sequer nos darmos conta do valor ou do impacto que elas têm em nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. É aqui que entra a importância de encontrar significado em tudo o que fazemos. Quando fazemos uma pausa para refletir sobre o porquê de estarmos realizando determinada tarefa, o que essa ação significa para nós e para aqueles ao nosso redor, começamos a viver de forma mais consciente. Por exemplo, ao preparar uma refeição, em vez de encarar isso como uma simples necessidade diária, pense em como essa comida vai nutrir não apenas o corpo, mas também a alma de quem a consome. Como esse momento pode ser uma oportunidade de conexão, de cuidado e de amor. Essa busca por significado está profundamente enraizada no entendimento de que a vida é breve e preciosa. Quando percebemos que nosso tempo aqui é limitado, cada momento ganha uma nova dimensão. Deixamos de desperdiçar nosso tempo com atividades vazias ou sem propósito e começamos a valorizar cada segundo, cada pequena escolha. Vivemos de forma mais plena, com a consciência de que cada ação pode ser uma expressão do nosso propósito de vida. Por isso, encontrar significado em tudo o que fazemos não é apenas sobre fazer coisas grandiosas ou extraordinárias. Na verdade, é muitas vezes nas pequenas coisas, nos detalhes do cotidiano, que encontramos os maiores significados. É no sorriso de um ente querido ao ver o cuidado que você coloca em algo simples, é na paz que você sente ao realizar uma tarefa com atenção plena, é no impacto positivo que suas ações, por menores que sejam, têm sobre o mundo ao seu redor. Encontrar significado em tudo o que fazemos também está ligado à maneira como nos relacionamos com os outros e com o mundo. Cada interação que temos, cada palavra que dizemos, cada gesto que fazemos,
tem o poder de criar conexões e de influenciar a vida daqueles que nos cercam. Quando agimos com intenção, reconhecendo o valor de cada pequena escolha, começamos a viver de maneira mais autêntica e significativa. Nossas relações se tornam mais profundas, nossas ações mais impactantes, e nossa própria percepção da vida se enriquece. Outro aspecto importante é que, ao encontrar significado em tudo que fazemos, nos tornamos mais resilientes e capazes de lidar com os desafios da vida. Quando enfrentamos dificuldades, podemos encará-las não apenas como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Podemos encontrar propósito até mesmo nas adversidades, entendendo que cada experiência, por mais dura que seja, tem algo a nos ensinar e nos oferece a chance de evoluir. Essa atitude de buscar e encontrar significado em tudo que fazemos nos leva a viver uma vida mais rica e plena. Deixamos de ser meros espectadores, passivamente seguindo o fluxo dos acontecimentos, e nos tornamos protagonistas de nossa própria história. Passamos a agir com intenção, a valorizar cada momento e a criar uma vida que realmente ressoe com nossos valores e nossos desejos mais profundos. Por fim, essa última lição de sabedoria é um convite para que todos nós, independentemente de onde estamos ou do que fazemos, busquemos viver com mais propósito. Que possamos, em cada pequeno ato, em cada escolha diária, encontrar significado e dar valor ao que realmente importa. Que possamos, assim, construir uma vida que, ao olharmos para trás, possamos dizer que foi plena, rica em experiências e repleta de sabedoria. A vida é curta demais para ser vivida de forma mecânica e superficial. Quando colocamos propósito em nossas ações, cada momento se torna mais valioso, e a sabedoria de nossas escolhas se reflete em uma vida plena e verdadeiramente significativa. Que essa lição final te inspire a viver com mais intenção, a valorizar cada instante e a encontrar o verdadeiro significado em tudo que faz. E assim chegamos ao final desta jornada de sabedoria, onde exploramos juntas as 10 lições que acredito que todo mundo deveria conhecer. Desde o autoconhecimento até a importância de encontrar significado em tudo que fazemos, essas lições são mais do que simples palavras, são princípios que podem transformar a maneira como vivemos, ajudando-nos a navegar pelos desafios da vida com mais clareza, propósito e serenidade. Se alguma dessas lições ressoou com você, se algo aqui fez sentido ou te trouxe uma nova perspectiva, eu adoraria saber. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões, suas experiências, ou até mesmo as lições de sabedoria que você carrega consigo. Esse espaço é para troca, para aprendizado mútuo, e sua voz é uma parte essencial dessa conversa. Também, se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessas mensagens, alguém que está precisando de uma dose de sabedoria ou de uma palavra de incentivo, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples partilha pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo. Aqui, o objetivo é criar um espaço onde a inspiração, o aprendizado e a busca por uma vida mais consciente e significativa possam florescer. Temos muito mais conteúdo inspirador vindo por aí, e eu adoraria ter você comigo nessa jornada. Obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo a refletir sobre essas lições de sabedoria. É um privilégio poder compartilhar essas ideias com você, e mal posso esperar para continuarmos essa conversa nos próximos vídeos. Então, até a próxima, e lembre-se, viva com sabedoria, encontre propósito em cada ato, e jamais subestime o poder das pequenas escolhas diárias. Cuide-se e até breve.